Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre uma honra, um prazer poder contar com a sua presença. E hoje a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, né? Tá chegando aí o reset e o que a gente precisa fazer diante disso? Quanto tempo a gente tem para se organizar para essa nova realidade, né? Que eles estão dizendo aí com todas as letras que vão fazer. E nada melhor do que a gente olhar o próprio material de divulgação deles para nós entendermos o que está, né, chegando aí, o que eles estão imaginando, o que eles estão programando. Tem um vídeo aí que eles soltaram um tempo atrás, pessoal do Fórum Econômico, e parece que retiraram do ar por algum motivo, mas eu vou usar esse vídeo como base, uma vez que fica como uma referência oficial. A gente pode lembrar também que tem o livro do fundador do Fórum Econômico, que é o Klaus Schwab. Você tem o livro dele, onde ele explica mais ou menos o que é isso. E é claro que por ali você pode ter informações mais detalhadas, mas esse vídeo eu acho que resume bem um pouquinho dessa proposta. E é importante a gente entrar nesse tipo de estudo, começar a pesquisar sobre esse assunto, uma vez que é algo que está sendo divulgado e propagandeado e promovido aos quatro ventos aí e colocado como uma solução mágica para todos os problemas da humanidade. E a gente sabe que sempre que vem uma solução mágica, nem sempre a magia funciona do jeito que estava aparecendo e aparentando no belo discurso que era feito para divulgá-lo. Então, antes da gente dar uma olhada nesse assunto importantíssimo e muito na ordem do dia, convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Para receber as novidades, clica aqui embaixo no sininho das notificações, uma vez que quando você clica no like, comenta e clica no sininho das notificações, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua te recomendando esse conteúdo. Então, fica esse convite aí. Lembrando que no dia 8 de fevereiro, se Deus quiser, eu vou abrir a segunda turma do meu curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI e você é meu convidado para estar lá conosco estudando, porque você sabe que o cristianismo é sempre aquilo que é colocado de lado, sempre que um movimento mais vermelho chega em cena, e talvez seja por isso que, né, o cristianismo seja colocado aí como um obstáculo para a concretização dos objetivos desse pessoal. Então, fazendo a análise dessa forma, você percebe que o cristianismo é uma força muito grande para frear esse tipo de agenda que a gente tem visto. Então, para você estudar conosco e entender toda a potencialidade do cristianismo e como você pode, enquanto cristão, ser um divulgador da mensagem de forma mais eficiente, mais compreensiva com relação ao cenário que a gente está vivendo, aqui embaixo eu vou deixar o link do meu site, daniellopes.com.br, onde você ali clicando tem já uma caixinha onde você cadastra seu e-mail para entrar na lista de espera e receber as novidades aí, para você já ter as instruções sobre o curso e sobre como se inscrever, tá bom? Fiquem ligados aí, fica o convite. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente olha o próprio material de divulgação deles, o material dizia 8 previsões para o mundo em 2030. E aí, o primeiro ponto, né, desses 8, ele gerou muita especulação, né, muito comentário, que é: você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né? Foi em cima disso aí que começou, talvez foi até uma excelente estratégia de propaganda, uma vez que eles fizeram a informação ser divulgada aí de forma bem rápida, né? E aí eles falam: tudo que você quiser alugar, não é comprar, alugar, será entregue na sua porta na sua porta por meio de um drone. E aí eles falam: os Estados Unidos não vai ser mais o país mais poderoso, um outro grupo de países que vai dominar o cenário. Eles vão falar sobre questões médicas e tal, ou as impressoras 3D vão poder imprimir parte do corpo, o consumo de carne vai ser muito reduzido. Hoje a gente já sabe que tem empresas aí que estão imprimindo, né, fazendo a impressão digital da carne, e por incrível que pareça, de onde você acha que é essa empresa, né? Se não exatamente lá do Dragão Vermelho do Oriente, né? E eles falam que as mudanças climáticas vão fazer as pessoas terem que se reorganizar e vai ter uma estrutura melhor para lidar com as pessoas que estejam em situações assim mais delicadas. Quando fala na questão ambiental, né, eles dizem que aqueles que emitem muita fumaça vão ter que pagar uma
como se fosse uma taxa maior, uma espécie de multa em cima disso, ou seja, o mundo vai ser mais atento com relação a essas coisas e eles falam que o homem vai conseguir fazer as suas viagens espaciais, né? Vai conseguir ir para Marte e tal. E eles chegam a falar, né, que será que a gente vai encontrar alguma vida fora da Terra, né? O número 7. E aí depois, logo em seguida, eles encerram com o número 8, falando que os valores ocidentais serão testados ali no seu limite. Lembrando que valores ocidentais é o quê? Democracia, cristianismo, né? E tudo que vem junto com esse pacote. Então fica meio fácil, né? A gente olhando esse resumo, ver essa agenda. Se a gente for olhar o primeiro tópico, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E eles falam, você vê que é interessante que eles não falam tudo que você comprar vai ser entregue por um drone na sua porta. Não, eles falam tudo que você quiser alugar será entregue para você na sua porta. Muito interessante, né? Porque quando eles estão falando que você não vai ter, é porque não vai ter mesmo, vai ser tudo alugado. E aí a pergunta que fica, claro, é alugar de quem, né? Se não vai ser de ninguém mais, vai ser de alguém, porque você vai ter que, se você for alugar, você vai ter que pagar para esse aluguel. E aí a grande questão é o seguinte, se ninguém vai ter nada e vai ser tudo alugado, a gente tem uma transferência da propriedade. Essas propriedades vão sair da mão de alguém e vão para a mão de outro alguém. A gente sabe que, a princípio, você olha e fala, vai sair da mão do cidadão comum e vai para o Estado, vai para o governo, ele vai ter que alugar essas coisas do Estado. Mas aí o Estado tem seus amigos, né? Tem os seus reis, né? Os amigos do rei. Então você vê que nesse período de 2020, com essa crise sanitária, né? O que aconteceu? Nós estamos vendo já o início desse processo, das pessoas não terem nada e ter que alugar as coisas. Por quê? Muitas pessoas perderam o seu emprego, estão sobrevivendo à base do auxílio emergencial. Muitas pessoas perderam as suas empresas, estão também dependendo aí de um auxílio do governo. E aí já estão fazendo na prática essa transferência de propriedade e essa transferência de riquezas, de renda, né? Porque o cara, vamos supor que ele tinha lá um pé de meia. E aí ficou desempregado, com esse pé de meia que ele tinha bens ali, ele tinha bens, seja bens materiais ou recursos financeiros. Com o passar do tempo ele não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, para pagar seus compromissos, ele foi fazendo essa transferência até ele ficar zerado, e quando ele ficou zerado ele começou a depender de uma ajuda estatal. É para esse mundo que a gente está indo, tanto que você está vendo que eles dizem que tudo que você quiser alugar vai ser entregue na sua porta por um drone. Está querendo dizer mais ou menos que as pessoas não vão estar circulando muito na rua. Não vão estar circulando muito na rua, o comércio fica meio comprometido. E aí o que acontece? Que nós estamos vendo, enquanto a lojinha da esquina não pode abrir e ficou ali sem meios de poder ter os seus recursos e a lojinha faliu, ela perdeu a sua posse, ela perdeu a sua propriedade, ela perdeu a sua clientela e perdeu os seus recursos. Esses recursos estão indo, e essa clientela principalmente, para quem? Para os grandes conglomerados, as grandes empresas de comércio, essas que entregam com drones na porta dos outros, essas empresas aí cresceram 40% do seu patrimônio aí nesse ano diferente, para não dizer outra coisa, de 2020. Então, é para esse caminho que a gente está indo. E por incrível que pareça, essa ajuda estatal que eles estão querendo dar, que ajuda essa que eles vão usar para poder alugar as coisas, né? Porque você pensa, se todo mundo tiver sem emprego, como é que ele vai alugar as coisas? Ele vai alugar usando a mesada que o Estado vai dar para ele. Mas essa mesada que o Estado vai dar não é uma mesada em papel moeda, não é uma mesada em dinheiro físico, é em dinheiro digital. E aí esse dinheiro digital ele não pode ser sacado para você usar como você quer. Você vai ter que usar dentro do que é permitido usar, e tudo que você comprar a maneira como você utiliza essa moeda digital, ela vai ser monitorada, né? Talvez ali, se a pessoa começar a comprar coisas que o Estado não acha legal, ele vai perder pontos e pode perder esses créditos. Porque na verdade isso não é nem uma moeda digital, é como se fosse uma autorização de funcionamento. Quando você olha essa situação, você vê que, vamos supor que a pessoa tem 5 tokens, né? Muita gente está usando token em vez de usar a unidade monetária. Vamos supor que o Estado todo mês transfere para a conta das pessoas 5 tokens.
Só que dependendo do comportamento dessa pessoa, eventualmente, a unidade do token dela pode, em vez de valer, sei lá, R$ 1, pode valer 50 centavos. Então cada pessoa pode ter o seu token com um valor variando dependendo ali do crédito social que ele está praticando. Então é um cenário muito de filme, né, que a gente está vendo, e o Banco Central americano já tem o seu CBDC, que eles chamam, Central Bank Digital Currency, que é a moeda central, moeda digital do Banco Central. Eles já estão praticando isso, né, falando isso abertamente, só que no Brasil também já está sendo programado para 2022 a implementação dessa moeda digital. E não é apenas uma implementação. Se você olhar a palavra que eles estão usando, a palavra é substituição. Só que aí o Robert Wenzel, que é um economista americano, ele falou que a moeda digital criada pelo Fed poderia ser um passo ali delicado para uma agência de governo, porque colocaria nas mãos do Estado a possibilidade de criar uma moeda digital com capacidade de monitorar tudo o que está sendo feito ali pelas pessoas, né? E por algum motivo eventual até proibir as transações. Em termos de liberdade individual no futuro, ele falou que isso seria um pesadelo. E aí isso está fazendo muitas pessoas começarem a pensar em moedas alternativas ou meios alternativos, né? E geralmente todo mundo pensa sobre metais preciosos, né? Sobre criptomoedas e tal, mas todos esses elementos têm prós e contras, né? Então o pessoal que está analisando isso que está acontecendo já está começando a estudar se eles teriam outros meios de comprar e vender que não fosse dependente dessa moeda digital. Lembrando que lá na Bíblia, no livro da Revelação, no último livro, fala que no final dos tempos a pessoa só poderia comprar e vender se estivesse dentro do sistema, né? Se recebesse uma espécie de token aí, para não dizer outra coisa. Os metais preciosos, por exemplo, eles têm o pró e o contra, que eles têm um valor reconhecível universalmente, né? Não precisa de confiança, né? Ele tem um valor intrínseco, mas o contra é que é uma commodity, né? Um objeto físico, né? Você não pode fazer transações com isso à distância, em geral. E também, como é uma reserva de valor, incentiva a pessoa a guardar e não abrir mão daquilo. E aí o pessoal fala, não, mas as criptomoedas são muito melhores. Criptomoedas descentralizadas, né? Não estamos falando daquelas centralizadas por esses bancos centrais. O que é positivo das criptomoedas, né? Que não precisa de um banco central e também não precisa de confiança ali na própria moeda, mas também também visto como reserva de valor, você tende a querer guardar e não abrir mão. E aí fica aquela história, né? Se acontecer um apagão geral, tanto da eletricidade, que consequentemente vai apagar a internet, como é que você vai usar essa moeda? É difícil, né? Não vai poder usar. E aí alguns já estão falando, a gente vai ter que fazer escambo, né? Vamos ter que fazer troca. Agora, o ponto positivo da troca é que você pode já chegar e trocar, né? Não tem muito pré-requisito, mas é totalmente baseado na confiança e também você depende de fazer essas trocas no seu ambiente local, né? Você tem que estar perto das pessoas. Lá na Grécia eles já tentaram fazer algumas outras opções, na época que eles tiveram problemas lá de recessão, o dinheiro, houve uma retenção do dinheiro, né? Então eles criaram um negócio chamado de Volos Tem, né? Que o Volos era o nome do lugar e o Tem era uma espécie de papel moeda paralelo que eles criaram, né? Então já teve muitos lugares na história da humanidade, muitas ocasiões em que eles inventaram outras maneiras de trocar que não dependesse da moeda tradicional. Teve, por exemplo, o chamado Ithaca Hour, né? Ithaca é um lugar lá nos Estados Unidos que eles criaram um papel moeda que ele era trocado com base na hora de trabalho, né? Você trabalhava uma hora, ganhava esse papel para poder trocar por outros serviços. Então, a gente vê vários exemplos disso, né? Na Áustria também, no meio da grande crise econômica da década de 30, eles também criaram uma espécie de sistema desse, né? Só que aí esse sistema deu tão certo e começou a ser usado por várias cidades que o governo mandou parar. Falou, não dá não, tá dando certo demais, a gente precisa parar. Então, pessoal, o que é isso, né? É uma tendência que está chegando aí, vocês estão vendo, não é nada que você precisa pesquisar muito, porque está sendo falado abertamente e precisamos começar a pensar sobre isso, estudar sobre isso
e não podemos deixar chegar de repente e sermos pegos de surpresa, assim como aconteceu em 2020 com a crise sanitária. Não podemos deixar o reset chegar e nos pegar de surpresa. A gente precisa se antecipar a isso aí, entender o que está sendo proposto, o que eles estão falando, qual é o discurso e ver que tipo de coisa a gente pode fazer para se adequar a essa eventual nova realidade. Fica essa sugestão para vocês, desejo um excelente domingo, uma ótima semana que se inicia e fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Forte abraço, valeu!